ele recebia no passado, como ele recebe hoje e como ele vai receber. E é isso que é importante muitas vezes. É nós entendermos qual é a primeira coisa que Deus, ele recebe. A Bíblia diz que Deus ele recebe o nosso sacrifício, as nossas ofertas. E como que o nosso sacrifício e as nossas ofertas, elas chegam até Deus? A Bíblia diz que chegam como cheiro suave. Ou seja, então quando eu oferto, quando eu dizimo, quando eu sacrifico, quando eu ajudo alguém, quando eu dou algo para alguém, isso sobe até o céu como cheiros. Abre a sua Bíblia, Levítico. Vamos ler primeiro em Gênesis capítulo 8 e versículo 21. Vamos ler do versículo 20 para os irmãos entenderem. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto, em algumas traduções, sacrifício sobre o altar. E o Senhor, cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, por a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como diz. Ou seja, então o primeiro sacrifício que Noé ofereceu, a Bíblia diz que o Senhor olhou e foi como cheiro suave a Deus. Ou seja, então entenda como Deus recebe o seu sacrifício. A hora que você oferta aqui, sobe como um cheiro suave. Levítico 13. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha, que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Como que está a minha oferta? Será que é um cheiro suave ao Senhor? Porque entenda que, o que eu entendo aqui que a primeira coisa que eu preciso fazer não é fazer que a minha oferta chegue às pessoas, é fazer com que a minha oferta chegue a Deus. Ele sinta aquele cheiro suave ao ofertar. Eu não sei que cheiro tem a sua oferta. A igreja recebe a oferta de todo mundo. Todos que dizimam, todos que ofertam, a igreja recebe. É para manutenção, é para mantimento. Só que nós entendemos que há um ato profético antes da igreja receber. Por quê? Porque primeiro se oferece a Deus. Então a minha oferta, quando eu ofertar aqui, o aroma tem que subir. E Deus ter um cheiro suave dela. E eu recebi. Esta oferta foi de coração. Esta oferta foi entregue totalmente. É isso que nós muitas vezes precisamos entender. Como que está a nossa oferta? Será que ela tem subido ou ela não passa do teto dessa igreja? Porque entenda que o principal objetivo da oferta não é suprir a necessidade da igreja. O principal da oferta é que Deus receba e derrama a bênção sobre a sua vida. Entenda que quando Deus recebeu a oferta aqui, de Noé,
hora que ele sentiu o cheiro suave, ele olhou para a noite e disse: não vou mais destruir a terra, mesmo que a imaginação do homem, porque essa oferta é agradável a mim. Aleluia. Então você acha que hoje o nosso Deus mudou? Não há sombra de variação dele, ele continua o mesmo. E o que mudou então? A forma de ofertar. Os ofertantes. Aquilo que é ofertado. Porque oferecemos para quem? Para a igreja, para o pastor, para o irmão, para a irmã. Não vou. Como diz aí o ditado muitas vezes, que as pessoas falam: todo pastor é ladrão, tem esse ditado. Porque as pessoas já vêm com a intenção de ofertar para quem? A igreja, para o pastor, não. A sua oferta, quando você deposita naquele gasofilácio, ela já sobe como cheiro suave. Ele recebe primeiro. Quem que recebe primeiro a oferta? A igreja ou Deus? Deus. Foi lido aqui da viúva, quando Jesus olhou e a viúva depositou, aquilo já cheirou como cheiro suave. Jesus falou: esta foi a melhor. Porque antes da igreja usaram dinheiro para o benefício, e antes da igreja fizeram alguma coisa com o dinheiro, o seu ato de fé ao depositar já sobe como cheiro suave. E eu tenho que ter essa intenção e dizer: Senhor, eu estou dando, recebe como cheiro suave. É a minha oferta, é o meu sacrifício. É por isso que Davi ele disse: não oferecerei ao meu Deus nada que não me custe sacrifício. É por isso que quando Abel foi oferecer, ele ofereceu a primogênita das ovelhas. Então, quando nós vamos falar de oferta e de sacrifício, temos que entender uma coisa: o nosso Deus não. Ele continua o mesmo, mas é que nós mudamos, porque colocamos um monte de coisa na nossa mente que um monte de pessoas fala, mas a Bíblia não falou. Um monte de comentário que todo mundo fala, mas a Bíblia não falou. Deus não falou. Que intenção que eu tenho que ter? Olha, Deus ele não mudou, ele ainda continua o mesmo. Se ele pedia no passado, ele vai pedir no presente e ele vai pedir no futuro. É Deus, aleluia. E a bênção que eles recebiam no passado, eu recebo no presente, eu vou receber no futuro. Porque eu quero que a minha oferta ela chega como cheiro suave diante de Deus. Aí eu colocar a oferta no gasofilácio, o Senhor ele vai sentir o aroma suave da minha oferta e ele vai ver que foi de coração, que foi com a intenção, com alegria, que foi algo voluntário, que não foi por obrigação. E muitas vezes nós perdemos muita bênção, sabe por quê? Porque a oferta não passa deste teto. E o abençoador não tem como nos abençoar, porque não tem cheiro suave. Não tem cheiro suave. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando você for ofertar, quando você for dizimar, quando você fizer algo, ofereça primeiro para Deus. Fala: Deus, o meu sacrifício, eu quero que chegue no teu altar, lá no trono, como cheiro suave. Como o Senhor recebeu a de Noé, como o Senhor recebia a dos israelitas. Recebe aí Filipenses 4:18. Vai pegar.
Ele diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. 4,18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviada, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Então entenda que quando o Epafrodito foi levar o que Paulo precisava, quando Paulo recebe dizendo: cheio eu estou, mas esta oferta que você trouxe possa chegar como cheiro suave, cheiro aprazível ao nosso Deus. Então Paulo ele entendia que ele recebeu, ele estava cheio, mas ela tinha que alcançar a Deus. A minha oferta vai além de eu alcançar pessoas. A minha oferta tem que alcançar o cheiro suave diante de Deus. Aleluia, Deus. É por isso que quando eu for fazer, primeiro eu tenho que pensar: eu preciso que Deus receba a minha oferta. Só que existe um monte de pessoa contradizendo, dizendo: Deus não precisa de dinheiro. Onde já se viu Deus precisar de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, mas Ele precisa do teu ato de fé para subir como cheiro suave. Aleluia, Deus. Porque quando chega lá, o Senhor ele derrama o quê? A bênção. Porque quando Paulo ele diz que vai chegar como cheiro suave, e se você ler o 19, ele vai falar sobre Epafrodito e vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então Paulo ele está entendendo: se Deus ele receber como cheiro suave, segundo a riqueza dele, ele derrama bênção sobre as nossas vidas. Mas quem precisa entender o valor de uma oferta não é o que recebe, é o que oferta. Porque aquele que oferta, ele está dizendo: eu não estou dando somente para você, primeiro eu dei para Deus. Eu não estou só contribuindo na igreja, primeiro ela tem que chegar como cheiro suave lá no altar do Senhor. Porque quando chega lá, tenha certeza que Deus ele libera a bênção sobre a sua vida. E a segunda coisa que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre as lágrimas. Por que sobre as lágrimas? Como que as minhas lágrimas chegam diante de Deus? Como que elas chegam? Abre a sua Bíblia, só para você entender. Salmos, capítulo 56. Versículo 8. Ele diz assim: tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, ou em algumas traduções, no teu vaso. Não estão elas no teu, ou seja, as minhas lágrimas. Por que quando falamos de lágrimas? Porque lágrimas são emoções. Muitas vezes nós estamos chorando e não sai palavra alguma.
Porque fomos tão atingidos emocionalmente com algo que a nossa reação não é falar, a nossa reação é chorar. E as lágrimas começam a cair. E a Bíblia diz que essas lágrimas estão aonde? Em um vaso. E além de estar no vaso, elas estão escritas em um livro. Então o que eu posso entender é que quando eu choro, ninguém deste mundo vai saber por que eu estou chorando. Porque ninguém neste mundo consegue entender as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eles podem até imaginar, está chorando porque perdeu, está chorando porque está com ódio, está chorando porque está agradecendo, está chorando porque está com revolta. Mas se a pessoa não falar porque ela está chorando, ninguém sabe. É por isso que o salmista aqui ele vem dizer que a minha lágrima ela está depositada em odre, em vaso. Podemos entender que não no sentido literal, mas no sentido figurado. Que o salmista ele quis dizer a importância que quando eu choro, Deus ele se importa comigo. Aleluia. Deus ele não passa perto e diz, está chorando à toa. Deus ele não passa perto e está chorando por qualquer coisa. Deus ele não passa perto e diz, não, isso aí é lágrimas de crocodilo. Mas quando Deus ele vê você chorando, ele viu o anjo para colher as suas lágrimas, colocar em um vaso. E então ele vai começar a escrever em palavras o que aquelas lágrimas significam. Aleluia, Deus. O que ela significa, ele vai começar a escrever. Porque ele entende que cada lágrima tem um propósito e tem um objetivo. Aleluia, Deus. Que cada lágrima tem um significado. Que cada lágrima é somente Deus que pode entender. Então o que eu entendo aqui é que as minhas lágrimas elas chegam até lá. E quando ela chega, o Senhor ele vai começar a interpretar a cada um por qual motivo. Se é por ódio, se é por raiva, se é por rancor, se é por espontaneidade, se é por pedido. Ele vai interpretar. Tem até um louvor antigo que diz, que as nossas lágrimas somente Deus tem o poder para interpretar. Deus. Então entenda que Deus ele está o quê? Vendo quando nós choramos. Segundo a Reis, capítulo 20, versículo 5. Quando Isaías chega até Ezequias e diz, Ezequias, Deus ouviu a sua oração. E depois ele diz, mas ele também viu as tuas lágrimas. Porque muitas vezes, só em palavras não conseguimos colocar tudo para fora. Precisamos das lágrimas. Precisamos chorar. E sabe o que é mais importante? O nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Se lá de Ezequias ele conseguiu ver as lágrimas dele, tenha certeza que hoje Deus está vendo as suas lágrimas. Tenha certeza que hoje ela está sendo levada até o céu, está sendo escrita em um livro para Deus poder interpretar o que quer dizer, para ele dizer, as suas lágrimas não entram. Para que ele possa dizer que nem aquela viúva de Naim, mulher, pare de chorar. Tocou no esquife e o menino se levantou. É isso que nós precisamos entender. Primeiro, a minha oferta chega como cheiro suave.
segundo as minhas lágrimas, Deus Ele vê. Então, quando você estiver chorando, tenha uma certeza: existe um Deus que está vendo você, mesmo que ninguém está te enxergando, mesmo que seja num canto escuro, mesmo que seja em cima da cama, mesmo que seja em um lugar escondido. Deus, Ele está vendo e Ele está colhendo a cada uma. Sabe por quê? Porque Ele tem o poder para te dar a resposta de todas essas lágrimas. Aleluia, Deus. Ele tem poder para fazer. E eu preciso entender. Como tem aquele louvor, quem chama para Deus tem resposta. Que a resposta do Senhor, ela vai vir. Que a resposta de Deus vai vir o que? Sobre a sua vida. E a terceira coisa qual é? É a minha oração. E a Bíblia diz que a minha oração, Deus, Ele ouve. Olha para você ver que interessante. A minha oferta, Ele cheira. A minha lágrima, Ele vê. E a minha oração, Ele ouve. Cada coisa, Deus, Ele recebe de uma maneira diferente. É por isso que não podemos oferecer a mesma coisa. Não tem como eu oferecer as minhas emoções em palavras. Sabe por quê? Porque eu vou brigar com Deus. Eu vou me revoltar com Deus. Eu vou falar um monte para Deus. Então é o momento de eu me calar e fazer o quê? Chorar. Porque Deus, Ele já está vendo eu chorando. Ele vai entender qual é o propósito. E Ele vai estar vendo, não, ela precisa disso e daquilo. Porque se eu for falar com Deus, só que eu estou num momento emocional abalado, eu vou falar só com Ele. E eu vou falar o que? Só. Se eu for ofertar no momento que eu estou emocionalmente mal, eu vou ofertar de qualquer, ele não vai ter cheiro suave. Ele não vai conseguir respirar a oferta. Então Deus, Ele recebe cada coisa de um jeito. E eu tenho que saber o que eu tenho. O momento de oferecer aquilo. O momento de oferecer, ou seja, a Bíblia diz que a oração Deus, Ele ouve. Quero só ler um versículo de Salmos, tem várias referências, Salmos 22 e o versículo 3. Temos várias referências que Deus ouve. Salmos 55, 17. Vamos ler esse hoje. 55, versículo 17. Diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, ou seja, eu entendo que a minha oração, ela é ouvida, ou seja, Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados. Ele está ouvindo o meu clamor. Ele está ouvindo a minha oração. Ele está ouvindo o que eu clamo. É por isso que eu não posso orar e dizer: Senhor, recebe a minha oferta. Porque antes de ofertar eu tenho que ter a certeza que já subiu. Que já subiu. Eu vou colocar ali no gasofilácio e eu vou descansar.
Por quê? Porque se não subiu naquele momento como cheiro suave, não vai subir mais. Não adianta eu fazer uma campanha de oração para Deus receber. Porque entenda que a oferta é algo imediato, ela sobe na hora. E Jesus ele nos deu o exemplo da oferta da viúva, quer dizer, na hora acabou de ofertar, Jesus falou, melhor oferta. Foi instantâneo. Então entenda, se Deus não receber na hora, não adianta eu orar depois, pedindo, Senhor, e a minha oferta, Senhor, olha lá o que eu fiz, Senhor, eu não estou vendo resposta, é porque Deus não recebeu como um cheiro suave. Então eu não preciso orar para Deus responder a minha oferta, eu preciso ofertar de novo. E da maneira certa. Para chegar como Jesus. Porque tem coisas que são automáticas, mas para mim parece que é mecânica. Não. O nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então como que Deus ele vai me ouvir na oração? Quando eu pedir, Senhor, eu preciso. Senhor, porque a Bíblia diz que tudo que pedis em oração, crendo, receberei, Senhor, me abençoe. Oração intercessora. Deus ele vai estar o quê? Ouvindo. Deus ele vai estar o quê? Ouvindo as nossas orações. Só que entenda que é interessante que a Bíblia diz que Deus ele ouve. Mas Deus não diz que ele atende todas as orações. Ele ouve. Porque tem oração que não é respondida. Porque a Bíblia diz, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis para gastar com os vossos próprios prazeres. Então Deus ele ouviu, mas ele não atendeu. Eu posso continuar orando, e Deus vai continuar o quê? Ouvindo. Mas ele vai atender? Porque ele sabe que o nosso pedido é para gastar com os nossos próprios prazeres. Não é uma coisa que vai nos levar para perto dele, mas quem sabe é uma coisa que vai nos distanciar dele. Então ele ouve, mas ele não atende. Porque é uma diferença entre ouvir e atender. Então entende que toda a oração, Deus ele está ouvindo. Mas eu preciso fazer uma oração que ele venha a. E para ele atender, eu tenho que pedir o que? De acordo com a vontade dele. Vontade dele. Então eu tenho que aprender a pedir. Porque ele ouve. Mas o meu propósito não é Deus ouvir, o meu propósito de Deus é atender. E muitas vezes as pessoas elas oram errado, porque Senhor, o Senhor não ouviu a minha oração. Deus ouve toda a oração. Senhor, o Senhor não atendeu a minha oração. Não respondeu, não houve resposta ao meu pedido. Porque ouvir, Deus ele ouve a todos. Mas responder é para aqueles que realmente conseguem pedir as coisas segundo a vontade dele. Então aqui nós aprendemos 3 coisas. Deus cheira, vê e ouve. Será que nós estamos oferecendo para Deus da maneira certa? Ou de qualquer jeito? Deus ele consegue nos entender como seres humanos, mas muitas vezes nós não conseguimos entender de acordo com a palavra o que fazer no momento certo para Deus responder a nossa oração. Responder o nosso clamor. O maior objetivo nosso na nossa oração não é ser ouvido por Deus, é ser atendido por Ele. Ser atendido. E qual é a quarta coisa que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o
louvor. Sobre o louvor, como que Deus ele recebe o nosso louvor. E eu encontrei um versículo, que o Espírito Santo ele falou no meu coração, que é Salmos 22, 3. Que é interessante. Que diz assim: porém tu és santo, e que habita entre os louvores de Israel. Olha aquilo que eu entendo sobre os louvores. Quando eu vou oferecer o meu louvor ao Senhor, o meu louvor, eu começo a cantar. Então o meu louvor não sobe, é a presença de Deus que desce. Aleluia! É por isso que no louvor as pessoas se sentem melhor, se sentem alegre, porque a Bíblia diz que diante da presença do Senhor até a tristeza salta de prazer. Então quando eu estou louvando, não é o meu louvor que sobe, é a presença que desce. Por quê? Porque o Senhor habita entre os louvores. Então quando eu começo a louvar, a presença do Senhor diz: não, o seu louvor não precisa ir até mim, é eu que vou até você. É eu que desço para receber esse louvor. É a minha presença que vai para receber esse louvor. É aonde que começa aquele movimento. Aquele que estava triste se alegra, aquele que estava angustiado começa por quê? Porque aonde a presença de Deus chega, o ambiente ele começa a se movimentar. Então entenda que a importância do louvor é eu entender que todas as vezes que eu começar a adorar, eu não preciso dizer: Senhor, se faz presente. Não, quando eu estou louvando, a presença dele já está ali, ele já desce. E ele já começa o quê? A receber. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso compreender essas coisas. Que quando eu estou louvando, não importa quem está no ambiente, a presença de Deus vai alcançar todos. Porque Deus habita no meio dos louvores. É por isso que grandes coisas Deus ele faz através dos louvores. Renova, reveste, cura, restaura. Quem sabe é uma pessoa que está lá fora, que nunca conheceu a Deus, mas ela que chega, escuta os louvores, começa a se emocionar, começa a sentir Deus opera sobre a vida. É por isso que quem louva soubesse o grande mistério do louvor, Deus ia fazer coisas tremendas através da vida dele. Ia fazer como Davi. Por que quando Davi começou tocou e o espírito mal saiu? Porque Deus habita onde? Então ele estava louvando, ele não precisou expulsar. Quando ele começou a louvar, a presença de Deus começou a chegar. Então o inimigo que ele fez, eu tenho que sair. Porque eu não posso estar no mesmo lugar que a presença de Deus está. Então entenda que quando Deus ele habita no meio dos louvores, ele chega, o mal tem que fazer o quê? Sair. Quantas pessoas caem endemoniadas no meio dos louvores? Quantas pessoas a angústia sai no meio do louvor, a depressão sai no meio do louvor, a ansiedade sai no meio do louvor? Não é porque eu estou louvando que eu sou santo, não. É porque o santo do santo desceu até o ambiente. Não é porque quem está louvando, é porque ele habita no meio dos louvores. Então ele vai se fazer presente. Mas será que Deus tem feito presente no meio dos meus louvores? Porque se é louvor, tenha uma certeza, Deus ele vai se fazer presente. Então quando eu oferto
chega como cheiro suave. Quando eu choro, Deus ele vê a minha lágrima e colhe. Chega como palavras quando ele te escreve. Quando eu oro, ele ouve. Mas quando eu louvo, ele desce e se faz presente no meio. Mas ele não está ali para atender alguém. Ele está ali para que a presença dele alcance as pessoas. E eles sintam algo extraordinário. Para que a hora que acabar o louvor, ele possa dizer: eu quero sentir aquilo de novo. Eu senti algo que eu nunca senti. Eu tive uma experiência que eu nunca tive. É a presença. Porque Deus habita no meio dos louvores. E qual que é a quinta e a última coisa? É a adoração. É uma coisa. Louvor é uma coisa. A adoração é outra. Porque o louvor é algo que a presença de Deus desce, eu sinto, porque eu estou naquele ambiente, e quando eu saio lá fora, eu não sinto mais nada. Porque Deus não está lá fora. Não tem ninguém cantando. Não tem ninguém louvando. E a adoração. Enquanto o louvor é gerado por emoções, por várias emoções naquele momento, por sentir algo e ver que é algo sobrenatural. A adoração não. A adoração é um estilo de vida. Eu escolhi adorar ao Senhor com os meus lábios. Eu escolhi adorar ao Senhor com o meu corpo. Eu escolhi adorar ao Senhor com as minhas atitudes. Então, entre louvor e adoração há uma grande diferença. E muitas vezes nós confundimos. Porque muitas vezes o louvor está aqui, a presença desce, porque ele diz: eu habito no meio dos louvores. Mas a hora que sai lá fora, acabou o louvor, volta tudo de novo. E a adoração? A adoração é diferente. Abra aí a João, capítulo 4. Que diz assim, ó: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E por que o Senhor respondeu isso? Porque essa samaritana pergunta: olha, nossos pais adoravam aqui nesse monte, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém o lugar de adorar. Por quê? O que ela estava se referindo no monte era o templo que tinha lá. E em Jerusalém, que ela estava se referindo, era o templo que tinha lá. Porque para eles naquela época, eles entendiam que adorar era somente dentro do templo. Jesus estava dizendo mais na parte de hoje. Nem em Jerusalém, nem aqui. Mas a hora vem e a hora é agora. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai faz o que os procura. Olha que interessante. A minha oferta, cheiro suave. As minhas lágrimas, Deus vê. A minha oração, Deus ouve. O meu louvor, Ele está no meio.
E a adoração, ele está procurando. Ele procura. Por que ele procura os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque não é somente na igreja. Não é somente em momento de oração. Não é somente em uma festividade. Não é somente em um acampamento. Não é somente num retiro espiritual. Adorar em espírito e em verdade, ele está dizendo, vai além do templo de Jerusalém, vai além do templo cristiano em Samaria, vai além dessas paredes. Adorar em espírito e em verdade é dizer, Senhor, eu te adoro com minha voz, eu te adoro com o meu corpo, eu te adoro com as minhas atitudes. E quando Deus ele começa a procurar, a hora que ele olha de lá, ele olha aqui para a igreja, ele vê um monte de adorador. Daí nós saímos da igreja. O Senhor começa a procurar os verdadeiros adoradores. Cadê aquele? Não, mas aquele lá já está mentindo. Não, aquele lá já está enganando. Aquele lá já está nos vícios. Aquele outro já está na pornografia, já está na prostituição. Então entenda que os verdadeiros adoradores quando adorarão em espírito e em Verdade. Na igreja eu adoro como? Em espírito. Todos no mesmo espírito. E quando eu saio da igreja eu adoro como? Em verdade. Porque eu vou demonstrar tudo aquilo que eu recebi aqui dentro. Porque eu não vou ser mentiroso, eu não vou ser uma coisa aqui e outra lá. É por isso que Deus ele procura. Deus recebe como cheiro suave. Deus ele vê as nossas lágrimas. Deus ele ouve a nossa oração. Ele habita no meio dos louvores, ele desce a presença dele. Mas para mim se tornar um adorador, não é somente em espírito. Tem que haver verdade em mim. E para haver verdade tem que haver transformação. Tem que haver mudança. Tem que ser moldado. É por isso que tem um monte de pessoa que só quer louvor na igreja. Porque sabe que a hora que tem a presença dessa não tem. É por isso que tem um monte de pessoa que é abençoada porque oferta de coração e a oferta chega até o céu. Deus recebe. Deus não recebia a oferta de Cornélio, nem crente ele era. A oração dele ele não ouvia, nem ele era crente. E Deus ouvia, recebia a oferta. Quer dizer, se Deus recebia, porque Deus abençoava ele, retornava a bênção para ele. E no meu louvor, não é porque eu sou santo, é porque ele é santo. Então a presença dele vai vir e vai mudar o ambiente. E por que ele diz, no último que nós vamos falar, que ele procura? Porque a Bíblia diz aqui, buscar-me-eis, quando me buscardes, todo o seu. Então adorar o Senhor em espírito e em verdade é quando eu consigo adorar o Senhor de todo o meu coração. Bem-aventurados os limpos ou os puros, porque eles. Então entenda a expressão espírito e em verdade é quando eu consigo chegar aqui na presença do Senhor, adorar a Ele com todo o meu coração, se render a Ele, se entregar a Ele, sentir
sentir a presença dEle, saber que Ele me ouviu, saber que Ele recebeu a minha oferta, saber que Ele viu as minhas lágrimas se eu chorei no culto, sentir a presença dEle quando o louvor começar e ouvir: Deus desceu aqui, Deus está aqui. Mas quando eu sair daquelas portas para fora, Deus ele vai começar a me procurar. Ele vai começar a me procurar. Ver se não houve uma mudança e não houve uma transformação na minha vida. Ver se eu não estou fazendo algo diferente. Se eu continuo que é a mesma pessoa. Porque nós estamos falando que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que o nosso Deus não há sombra de variação, Ele não muda. Então adorar o Senhor em espírito e em verdade é quando nós conseguimos não ter uma dupla personalidade. É quando nós conseguimos unir o nosso corpo e o nosso espírito em uma só verdade. Adorar, exaltar e glorificar o Senhor. E tudo que eu vou fazer, eu tenho que saber se o nome do Senhor vai ser glorificado. Tudo que eu for falar, eu tenho que saber se o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque eu adoro o Senhor em espírito e em verdade. E tudo que eu faço é por um motivo: adorar a Ele. Adorar a Ele. É por isso que a adoração é uma coisa, louvor é outra coisa. Louvor a presença dele, porque ele habita no meio de louvores. E ali todos vão sentir a presença de Deus. Muitos vão chorar, angústia, tristeza vai sair. Mas será que ele vai depois conseguir adorar o Senhor? Porque a adoração é um estilo de vida. Eu escolhi adorar a Deus. Eu escolhi amar ao Senhor. Eu escolhi declarar Ele como autor e consumador da minha fé. É escolha. Como é escolha para nós, Deus ele também procura aqueles que tomaram essa escolha e diga: Senhor, eu vou te adorar com a minha vida. Eu vou te adorar com as minhas palmas. Eu vou te adorar com a minha voz. Eu vou te adorar com o meu corpo. Eu vou te adorar por mim. Então Deus ele está o quê? Procurando. E se Ele está procurando, eu posso dizer: Senhor, me acha. Senhor, me acha aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu sou esta pessoa. Eu sou um adorador, eu sou um adorador, eu sou um adorador. E entenda uma coisa: só eu e Deus sabemos se nós somos um adorador. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem: olha lá, aquele lá é um verdadeiro adorador. Não podemos saber, porque é só a pessoa e Deus que sabe. Mas Deus ele está procurando que eu e você possamos ser verdadeiros adoradores. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam.